Boa noite, pessoal. Bom, eu aqui estou junto com o grupo do LabMed. Para quem não conhece, é um programa de estudos, né, de longa duração que acontece nas quartas. Aqui olhando, vejo algumas pessoas que participam ou já participaram, né? E aqui o Isaías, que é um dos coordenadores, junto com a gente vai debater o tema que foi escolhido para que seja refletido nessa semana de estudos espíritas, que tem como objetivo o autoconhecimento. E logo depois a gente vai ter o Dalvi, que vai trazer para a gente mais uma palestra para que a gente possa encerrar essa quinta-feira, né, que é o nosso quinto dia. Estamos aqui todos os dias, desde domingo, nos dedicando a olhar o autoconhecimento sob vários aspectos, com pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, com temas diferentes, mas todos eles contribuindo para que a gente possa construir mais consciência sobre esse tema. Antes da gente começar, eu gostaria de informar e convidá-los aos livros da Joana de Ângeles. Eu tenho alguns aqui. Desperte e Seja Feliz é um dos livros da Joana de Ângeles que eu trouxe para mostrar. Vida Plena, Vive Hoje em Harmonia com o Universo e Triunfarás, uma outra obra da Joana de Ângeles. Temos aqui também Amor, Imbatível Amor, essa até bastante conhecida, né? Muito citada, também da Joana de Ângeles. Temos também aqui o livro Em Busca da Verdade, mais uma obra da Joana de Ângeles, e também aqui o livro Psicologia da Gratidão, igualmente da Joana de Ângeles. Por que eu estou trazendo esses livros aqui para divulgação? Porque ao longo dessa semana, muitas citações estão sendo feitas desses livros e as pessoas têm demonstrado interesse em se aprofundar e conhecer mais. Então, esses livros estão disponíveis na nossa livraria para aqueles que tiverem interesse em saber mais. Bom, vamos iniciar primeiro com a nossa prece, né? Você faz para nós a prece inicial? Obrigado. Quis o Criador que estivéssemos todos juntos aqui nessa noite. Aproveitando esse momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, buscar inspiração para que possamos absorver tudo que for nos informados nesta noite, sabendo que essas oportunidades nem sempre estão disponíveis para todos e que nós estamos sendo agraciados de estarmos aqui. Que o Mestre Jesus e os demais irmãos emissários que protegem e trabalham em prol deste trabalho, desta casa que nos acolhe, estejam com todos nós e que façam das nossas palavras as palavras do bem, do amor e de prosperidade. E que assim seja. Graças a Deus. Se apresentem e vamos dar boa noite e iniciar o nosso tema, né? Mio nome estas Adriano, bona vespero al mia frato kai fratino, bom veno al titi e multa pazzo dancon. Eu não posso deixar de vender o peixe do Esperanto, né? Porque senão eu vou para o meio umbral. Então, o que eu coloquei aqui? Meu nome é Adriano, e estou desejando uma boa noite a todos, aos meus irmãos e irmãs, e sejam todos muita paz. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luísa, frequento aqui a casa desde pequenininha, fiquei um pouquinho afastada, mas a gente sempre volta, né?
por N razões. E hoje eu sou uma aluna aqui do LabMed, aprendendo muito aí com os mestres aí, né? Isaías, Carol e o Sérgio. E está sendo muito gratificante. E acho que eu vou mais aprender aqui do que poder passar alguma coisa para vocês. Muito sempre ouvir, é muito sempre bom ouvir. E é isso. Bom, Isaías vai especialmente conduzir, né, o estudo de hoje, mas antes que ele possa começar, o que a gente vai fazer hoje aqui é uma trilha de conhecimento, onde a gente usa os chakras como inspiração para discutir virtude e equilíbrio. É muito comum que a gente, nas nossas atitudes e vidas, a gente fique oscilando de um polo para o outro. Que polos são esses? A profunda restrição e a liberdade em excesso se perdendo. Então, muitas vezes, a gente se restringe em excesso das coisas, vive aquilo o tempo que é suportado, e por motivos outros a gente chega num limite, e aí abre a porteira, como popularmente é dito, e vai para o outro polo sem qualquer tipo de regra e limite. Se arrepende, entende que aquilo não serve, e entra para um processo de profunda restrição, muito além e aquém, até de maneira desnecessária, e a gente fica variando entre a escassez e o excesso, batendo nesses dois polos, sem ter entendido ainda o que é um caminho do meio, o que é uma busca de equilíbrio, o que é algo que pode nos fazer bem, e inclusive, como a gente pode olhar e entender o próprio estudo das virtudes e nos inspirar através do estudo dos chakras, que nos fornecem uma infinidade de possibilidades. Esse tema que vai ser apresentado aqui hoje, em 30 minutos, 20 e poucos minutos, né? Ele é um tema estudado por um período de meses nesse programa do LabMed, porque faz parte do entendimento mais aprofundado que nós entendemos que é necessário para aqueles que vão trabalhar na doutrina espírita. Como é um formato mais mesa redonda, mais uma vez, a palavra está aberta. Quem quiser contribuir, quem quiser perguntar, quem quiser discordar, quem quiser trazer a sua visão, será muito bem-vinda, né? Porque isso nos enriquece muito. Isaías, como é que a gente pode começar, então, esse estudo que é do Aloísio, né? Se puder até explicar quem é ele, eu acho que até inspira as pessoas Alírio, perdão, o Luiz não, Alírio Cerqueira. Vamos lá. Boa noite a todos. Esse assunto, eu até eu deixei exatamente como Alírio Cerqueira. Esse estudo é do Alírio Cerqueira. Ele está publicado no site da Federação Espírita do Mato Grosso, assim como N outros estudos que eles fizeram. E eu baixei alguns arquivos, porque esse assunto, chakras, ele não é muito divulgado nas casas espíritas. Mas é um assunto que é tratado por André Luiz, Evolução em Dois Mundos, e Entre a Terra e o Céu. Ele vem discorrendo sobre o que ele chama de centros vitais, ou centros de força. Não é? Chakra é uma palavra sânscrita que significa roda. Não é? E aí a primeira pergunta que eu faço aos senhores. Para os senhores, o que são chakras? E qual a sua função?
Vamos lá, então. Todo mundo concorda que nós somos espírito? Esse espírito ele faz a utilização de alguns corpos. Um deles é o perispírito. A comunicação entre o perispírito e o corpo, ela vai se dar através dos chakras. E segundo André Luiz, os chakras estão conectados diretamente às células. Diretamente às células. Mas por que tratar disso? Nosso perispírito é um corpo eletromagnético. O comando da... Já ia falar mente. O comando do espírito passa pelos corpos até chegar no corpo físico. E o que eu quero dizer com isso? A qualidade do que eu penso vai refletir diretamente no meu corpo físico. A qualidade daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto vai refletir diretamente no meu corpo físico. Mente sã, corpo são. Por isso a relação, e sempre vai existir, foi falado na terça-feira sobre a questão das virtudes, e novamente hoje vai ser falado sobre a questão das virtudes, porque esse é o caminho. Não importa o ponto de vista que a gente fale, a virtude e o conhecimento são o caminho que nos conduzem, seja no vocabulário platônico, ao bem supremo, seja no vocabulário de Plotino, o uno, seja no nosso vocabulário Deus. As virtudes são o caminho que nos conduzirão ao bem supremo. Ponto. Até acredito que não exista discussão com relação a isso. E é justamente esse ponto que vai ser tratado. O quê? A virtude como o equilíbrio. A virtude como o meu caminho de equilíbrio no mundo. Entende? E até mesmo os chakras são um caminho de autoconhecimento também. Tá? E como nós somos seres eletromagnéticos, essa é a forma de comunicação, até mesmo o nosso corpo físico. Nesse momento, milhões de disparos elétricos estão sendo feitos no cérebro para que eu possa fazer isso. Para que esse corpo possa expressar, pensar, falar. Milhões e milhões de disparos eletromagnéticos feitos através dos neurônios. Indiscutivelmente, nós somos seres eletromagnéticos. Não é? Então, essa é a forma de comunicação. E até mesmo no perispírito, essa é a forma de comunicação. E eu preciso de canais para que essa energia circulem. Em sânscrito, isso é chamado de nadis. Não é? Mas os chakras são a forma de comunicação. Os chakras são o caminho através do qual o meu espírito vai se comunicar e mandar comandos para o meu corpo. Mente equilibrada, corpo equilibrado. Mente equilibrada, órgãos funcionando direito. E por isso é importante o conhecimento. Não é? E aí, quando a gente fala de chakras, existem N sistemas de chakras. Sistemas de chakras com 5, com 6, com 7. Esse aqui é com 7. Não é? E eu tenho do chakra raiz até o coronário. 7 chakras. Não é? E esse... Não, estou só concluindo que se a minha mente é quem, no final das contas, deixa a minha saúde ou minha doença, então aquilo que eu penso e sinto decide meu destino, né? E eu não consigo fugir disso. Isso é inevitável.
E aí eu sou obrigado a concordar com Pitágoras, sou obrigado a concordar com Parmênides, com Sócrates, com Platão, e com todos os mestres que vieram nos ensinar, de que a virtude é o caminho, eu não tenho outra forma. A virtude é o caminho. Virtude, conhecimento, são as duas asas. Não é? Então eu tenho formas dessa energia se expressar. A primeira forma dessa energia se expressar é com o primeiro chakra. E o primeiro chakra está ligado à nossa sensação de pertencimento a esse mundo. Não é? A nossa sensação de sobrevivência nesse mundo. Do que adianta eu ter um corpo e abandoná-lo e viver simplesmente com a minha mente nas nuvens? Não. Não é? Esse, apesar de matéria muito densa, é o veículo que o meu espírito utiliza para a sua evolução. E eu tenho que entender isso. Ele tem as suas características. Não é? E aí ele está relacionado aos sentimentos básicos de medo, de ferimentos físicos, e é o principal agente da chamada resposta de fuga ou luta, que garante a sobrevivência. Tá? Desculpa, gente. Você quer um apoio nesse... Né? A gente ajuda, né? É importante falar também que o primeiro chakra, ele está localizado aqui. A gente, enfim, vê na internet, enfim, que a gente sempre vê esse primeiro, mas quando o Isaías está falando, é o que está localizado aqui. Ele vai de baixo para cima. Não é isso. Então, a principal característica do chakra raiz é lidar com a segurança. Lidar com a segurança. Ele tem dois desequilíbrios. Não é? O medo, que é a insegurança, e a temeridade. A temeridade é o aspecto oposto. É o lado oposto dessa polaridade do medo. Não é? Então, são as duas formas em que eu vou desequilibrar essa minha relação com o mundo. Como? Ou eu lido em um extremo, eu lido com total medo do mundo, não é? Toda a minha resposta se daria de forma insegura e medrosa com o mundo. O ser humano é perigoso, o mundo é perigoso, tudo fere, não é? Ou a temeridade. Tudo é meu, eu conquisto e eu tudo quero. Não é? E aí, é interessante a gente falar da virtude que equilibra isso aí. Humildade e mansidão. Essa humildade e mansidão, ela está em oposição ao orgulho e rebeldia. Como é que é isso? Humildade e mansidão é aquela característica que me faz sentir que eu sou um eterno aprendiz no caminho do bem. Então, humildade e mansidão é o primeiro degrau e o degrau mais importante em que eu devo pautar a minha existência como esse ser que se caracteriza por um eterno aprendizado, um eterno caminho de aprendizado. Não é? E eu preciso pautar a minha existência nessa humildade e mansidão. E aí, no caminho, a gente percebe que qualquer escorregadela no orgulho, a gente cai feio. Não é? Eu achei muito interessante, curioso, como que a humildade ela tem um impacto direto nessa relação do equilíbrio entre o medo e a temeridade. A princípio eu não tinha visto conexão entre essas coisas. Nós sabemos que a humildade sempre vai fazer muito bem, é um princípio de qualquer estudo espírita, né? De qualquer princípio do evangelho, melhor dizendo.
Mas à medida em que eu sou humilde e me entendo como aprendiz, eu sou aprendiz de uma inteligência maior, no caso Deus, e eu me sinto então conectado em algo que faz sentido, e por isso o meu medo do mundo reduz, porque eu entendo que o mundo é o lugar onde eu estou desenvolvendo o meu aprendizado. Então, quanto mais humilde, me entendendo como um aprendiz desse contexto, eu entendo que há uma inteligência superior e que eu estou inserido num processo de aprendizado. Então, eu equilibro e retiro esse medo profundo de tudo. As coisas agora me são lições e aprendizados. E, ao mesmo tempo, também evita o excesso, porque o excesso é exatamente o contrário do medo, é eu passar como um trator por cima de tudo que aparece para mim. Porque se eu também me entendo como um aprendiz, tudo que está à minha volta é parte de algo que precisa ter mais harmonia. Então, me entender como um aprendiz traz uma série de equilíbrios. A gente está numa semana de autoconhecimento, né? E hoje aqui a gente vai ver essa coisa muito interessante, que é você entender uma direta ligação de virtudes com equilíbrio entre dois pontos que, como a gente falou no início, normalmente a gente fica variando, né? Entre o hipo e o hiper. E a humildade e a mansidão, bases do estudo do Evangelho, podem ajudar nessas questões que muitas vezes para nós aqui... Não é? E é interessante que cada chakra tem a sua glândula responsável. Não é? Isso. Ele lida basicamente com o prazer, né? A energia criativa. Ele vai oscilar entre dois polos. Não é? Entre o puritanismo, que é a repressão dessa energia, é o medo. E aí está conectado com o chakra base, não é? É o medo de expressar, o medo de atuar, não é? No mundo, é o puritanismo. Tudo é pecado, tudo é proibido, eu não quero, eu não posso. Mas também tem o outro lado, que é a exacerbação dessa energia, que também está conectado com o chakra base, na temeridade. Tudo é meu, tudo quero usufruir, não é? Quero vivenciar o máximo de prazer possível, quero vivenciar o máximo de conquista possível, não é? Porque eu quero e porque eu posso. Olha o eu entrando, olha o ego entrando na jogada junto aí com o orgulho, não é? E a forma em que esse equilíbrio energético vai acontecer é com a gratidão. Por que gratidão? A gratidão é a forma em que eu viro para Deus e digo: estou grato por esse corpo e estou grato por esta vida. Entende? Estou grato por essa oportunidade. Estou grato por mais esta vez. Não é? Então, esse é o caminho. Esse é o caminho do equilíbrio. E eu vou entender que com o sentimento do eterno aprendiz, não é? Todo dia eu tenho que ser grato. E todo dia eu tenho um caminho de aprendizado pela frente. Não é? Tinha um monge que me dizia uma frase bem interessante. Ele falava o seguinte: o santo é um pecador que nunca desistiu. Como assim? Caiu, levanta. Caiu, levanta. Se o vento parar de soprar, reme. Entende? Então é justamente isso. Eu tenho um chakra em que eu tenho toda essa expressão energética que me conduz para N lados, né? Para o lado da música, da beleza da música, da beleza da pintura, mas também pode me conduzir, né, para uma expressão errônea do meu espírito, me conduzindo para as formas em que o ego vai se satisfazer. Não é? E aí, como eu falei,
o desequilíbrio disso aí, desse chakra, vai se dar com a ingratidão e com o orgulho e rebeldia que vem do primeiro chakra. Aqui nós estamos vendo uma coisa em que, pegando do mestre, que ele falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não tem nada, e Kardec também, quando pergunta por que para uma pessoa mais simples, parece que é mais fácil de entender do que para uma pessoa que está letrada. Não estamos desfazendo de nenhum dos dois. Então, o que no Lab Médio está nos impulsando também, e o movimento, a doutrina espírita nos dá essa bagagem, que o mais simples, que parece ser simples, ele possa estudar, possa buscar conhecimento. E, como Kardec colocou, nós somos médiuns o tempo todo mundo. Então, quando você começa a entender um pouco de chakra, um pouco de coisas que fazem parte da nossa vida, você vai conseguir também ter um equilíbrio no dia a dia. Então, quer dizer, orar e vigiar, você começa a aprender um pouco e você começa a se conhecer. É isso que faz a beleza da doutrina espírita para nós. Então, o convite também é para que aqueles que estão achando que a gente está falando línguas estranhas, busquem estudar, busquem pesquisar, busquem se inteirar. Os médios passistas também, né? Os passistas, um pouco mais de interesse também, né? Antes da gente passar para o terceiro chakra, nosso tempo é mais curtinho, né? Temos aqui ainda mais 5 para ver. Quando eu tenho gratidão, eu respeito aquilo que está no meu redor. E quando eu respeito, eu não entendo que as coisas são só para o meu uso, para me satisfazer, para resolver as minhas vontades. Então, a gratidão é uma grande forma também de respeitar o que está ao meu redor, né? O terceiro chakra, eu até cometi um deslize, está em sânscrito ali, Manipura. Mas o terceiro chakra é o do plexo solar. Ele está mais ou menos aqui no estômago. E ele lida com o nosso poder vontade. Né? Nosso poder vontade. E aí a gente vai ter... Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Está associado à questão do poder pessoal do indivíduo. Poder vontade. Não é? Nossa vontade como manifestação no mundo. E aí a gente vai ter... Isso. Quero focar nas duas características que desequilibram. A prepotência e a impotência. Conseguem perceber que prepotência e impotência está conectado com puritanismo, sensualismo, e está conectado também lá com o medo e a temeridade? Então, se a minha forma de perceber o mundo, eu ajo às vezes com receio e medo, eu caio na impotência. E é também a forma com que eu me vejo e com que eu vejo o outro. Entende? Nesse sentido, o outro é o meu espelho. Percebem isso? Como assim? A minha relação com o mundo, ela vai se dar na forma como eu trato o outro e como eu vejo o outro. Entende? O orgulho e a rebeldia vai cair certinho com a inaceitação. Por quê? Porque eu quero. Essa questão é muito importante. Essa questão é muito importante. Quando eu não ouço o outro e quando eu não considero o outro, entra o eu quero e entra o eu posso. Tá? Então,
esses 3 chakras básicos, eles são chakras de relação, basicamente de relação com o mundo físico, é a forma como eu me equilibro nesse mundo, a forma com que eu me trato e a forma com que eu trato o outro. E a forma com que eu trato o outro. Tá? E a virtude principal desse chakra é a aceitação. Eu preciso aceitar que eu sou um ser a caminho da perfeição. Nesse sentido, eu sou um aprendiz ainda. Eu não sou perfeito, eu sou imperfeito. Eu preciso estar a todo tempo e a todo momento buscando aprender, crescer, evoluir. Tá? Se eu não aceito isso, entra o eu quero. Entra o eu quero e o eu posso. E aí entra também a forma como eu lido com o outro, a forma com que eu trato o outro, não é? A forma com que eu me expresso com o outro. Não é? Essa ali embaixo, né, nos sentimentos egóicos que desequilibram essas 3 primeiras partes, olha o combo aí, que é o combo que faz a gente se perder, que a gente entra muitas vezes nisso, né? Eu não aceito, eu sou ingrato, eu sou muito rebelde e orgulhoso. Às vezes a gente vive uns períodos da vida meio que juntando tudo isso. Aí a hora que parece que dá um estalinho na cabeça, opa, pera, eu preciso parar. Pera, deixa eu equilibrar, preciso aceitar mais que a vida não vai ser exatamente como eu queria. Eu estou numa encarnação de recuperação e aprendizado. Pera, que eu preciso agradecer mais, porque olha quanta coisa eu tenho ao meu redor que está ali como providência divina. É um familiar, é uma limitação. Às vezes a limitação tem que ser agradecida, porque é exatamente por ter limitação que você está conseguindo se manter em pé, porque dependendo das coisas que o Hugo tivesse nessa vida, eu estaria muito pior do que eu estou. Ainda bem que elas não estão comigo. A providência divina deu aquela travinha. E a mesma coisa o orgulho, a rebeldia. Eu não escuto nada nem ninguém, é só eu quero. Esse é o combo que às vezes a gente se vê nele. A intenção de hoje é a gente olhar para isso, não é só obter informação, mas também tentar se identificar. Porque se você se identifica, tem aqui um caminho de sugerido de virtudes que pode ser uma forma prática de você destinar a sua atenção. Mas vamos então para o quarto, né? Para o quarto chakra aí. O quarto chakra, situado aqui no centro do peito, para mim, na minha forma de ver, é o chakra mais importante. Porque para mim é um chakra bifurcação. Em que sentido? Esse chakra ele lida com amor. Não é? Ele lida com amor. Aí entra N conexões, compaixão, paz, perdão, altruísmo, o equilíbrio e a estabilidade na vida, virtudes que são conquistadas no holocentrar. O que é isso? Ao invés do egocentrismo, o nosso caminho de ação é no holocentrismo, ou seja, o centro é o todo. Não é o eu, todos são importantes. Entende? Exatamente. E aí entram 2. Por que eu falo que essa bifurcação? Porque se eu não pego o caminho do amor, muito certamente eu vou pegar o caminho da indiferença. O outro é apenas um instrumento para mim. Em qualquer dos 2, tanto na indiferença quanto no apego. O outro é apenas um instrumento para mim. Ele deixa de ser um ser e passa a ser um objeto na minha visão. Não é? E aí, se eu for falar do próximo chakra, que é o chakra da garganta, que lida com... Eu não vou fazer... Vou falar ainda. O chakra da garganta, ele lida com conhecimento. A forma com que eu busco conhecimento e me expresso no mundo. Então, faça uma conexão indiferença com o outro como instrumento e eu tendo o poder do conhecimento. Olha a combinação de fatores. Não é? Então... Normalmente usa muitas pessoas e usa em massa, né?
tem uma capacidade de comunicação, uma inteligência, uma diferença e algumas pessoas manipulam grupos grandes, muitas vezes, inclusive em religiões também, não só fora, mas às vezes em religiões também, né? Podemos ir para o próximo? Só quero frisar que o equilíbrio aí vai se dar com a compaixão, tá? E percebam que não somente a compaixão, mas a compaixão acompanhada da aceitação, acompanhada da gratidão, acompanhada da humildade e da mansidão. Percebe? Cada degrau eu trago uma nova coisa para o meu aprendizado e uma nova coisa para a minha prática. Então não é só a compaixão sozinha, destituída de qualquer outra coisa, não. Compaixão, gratidão, aceitação. Cada degrau que eu vou subindo é um degrau que eu aprendo, mas é um degrau também que me faz, por regra, praticar aquilo. Tá? Eu ouvi uma vez uma análise mais profunda sobre a empatia, que tem direta ligação com a compaixão, né? E a empatia não é meramente se colocar no lugar do outro. Porque se eu simplesmente me coloco no lugar do outro, olhando a vida do meu ponto de vista, eu não vou entender o outro. Empatia verdadeira é eu me colocar no lugar do outro com a limitação e o tempo psicológico do outro. O outro não sabe aquilo que eu já sei. O outro não consegue aquilo que eu já consigo, porque normalmente a gente tem a tendência do orgulho de se achar maior que o outro, né? O outro não consegue ainda o que eu já consigo. Por isso é importante ter empatia que me leva à compaixão. Ter um pouco mais de alívio com o erro do próximo. Porque o outro não vai conseguir, não vai mesmo, ele não está com aquele aprendizado ainda. É você despertar essa compaixão, que é essa faísca do amor que um dia nós todos teremos, né? Que chega ao ponto de Jesus de nos amar apesar de tudo o que nós fizemos e ainda continuamos a fazer, né? Mas vamos para o próximo. E aí a gente vai para o quinto chakra, que é o laríngeo, está aqui na garganta. Lida fundamentalmente com a conquista do conhecimento, a aquisição do conhecimento e fundamental na conquista da sabedoria. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Posso ter conhecimento, mas não ter sabedoria. Não é? E aí eu entro, falo já diretamente na hipoatividade e na hiperatividade. Na hipo eu tenho a sonegação e desprezo ao conhecimento, não me importo e não quero saber disso. Por quê? O que me interessa são os prazeres do mundo. Quero o conhecimento? Talvez eu até queira, mas desde que ele me seja útil ao ego, para conquistar. Tá? E aí eu entro no abuso do conhecimento. Abuso do conhecimento, literalmente. Conhecimento como um instrumento para as minhas conquistas, para o meu ego. Né? E aí eu vou conseguir esse equilíbrio, esse caminho mais adequado de expressão do meu espírito com a compreensão da verdade. Aquilo que é essencial no mundo. Não é? Aquilo que é essencial no mundo, acompanhado de todo o restante. Compaixão, aceitação, gratidão e da humildade. Então esse é o ponto em que a passagem pelo chakra do coração vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Por quê? O desequilíbrio para um lado ou para o outro vai fazer muita diferença. Muita diferença. No seguinte sentido, aqui eu já tenho conhecimento, seja ele qual for, espiritual. Não estou isento da queda, porque se eu der uma escorregada lá no primeiro chakra, na humildade e na mansidão, eu caio ainda. Não é? E eu tenho a capacidade
de utilizar tudo isso de uma forma ou de outra. Depende do caminho que eu faço aqui. Por isso que eu disse que é o mais importante. Se eu trilho pelo caminho do amor e do holocentrismo, a forma de expressão disso aí é ajuda ao próximo. Não é? Como N seres que viveram aqui mostraram isso. Não é? O conhecimento para o outro, para o próximo, para ajuda ao outro. Tá? Não vamos demorar, porque nós temos 8h20, já uma outra programação, mas o maior exemplo de quem entendeu que o conhecimento na forma de sabedoria unido à compaixão e humildade foi o próprio Cristo. Né? E todo o ensinamento de humildade, de diante de nós, com toda a nossa limitação, ele ter se colocado como mais um de nós, né? E ter buscado no exemplo, na simplicidade. Me fiz fraco para os fracos, né? Eu estou com vocês, eu fico com vocês, e não alguém que tem um conhecimento universal, né, de todas as coisas. O maior cientista que já passou pela Terra foi o Cristo, o maior filósofo foi o Cristo, o maior psicólogo, foi o Cristo, mas ele vem e ele junto com a gente está, né? Vamos agora para o nosso 6º chakra, nosso penúltimo chakra, né? A gente chega no frontal, chakra frontal ele fica, se eu fizer um cruzamento de linhas aqui e aqui, eu vou ter o centro de onde está a glândula. E aí o chakra frontal ele está aqui, ele lida com as nossas questões anímicas. Não é? Ele lida com as nossas questões anímicas. Ouvir, falar, ver. Não é? E nos possibilita ouvirmos o mundo espiritual. E aí, quando a gente ouve o mundo espiritual, dependendo do nosso estado espiritual, a gente pode ouvir de um lado ou pode ouvir do outro. Não é? E aí, a forma de equilibrar isso é o trabalho com disciplina. Trabalho com disciplina. Para eu não cair nem no ceticismo, minha compreensão materialista do mundo me permite duvidar de tudo isso. Toda essa coisa que as pessoas chamam o mundo espiritual. Duvido e mantenho a minha palavra de não praticar. Esse é o ceticismo. Não é? Mas eu posso cair para o outro lado, que é o misticismo. E aí, nesse ponto, eu vou, levado por algumas vozes, não é? A entender de que tudo é manifestação espiritual, tudo é manifestação espiritual. Não é? E o misticismo também me permite o mau uso e o abuso dessas características. Não é? Por isso que eu vou precisar, nesse ponto, mais do que nunca, eu vou precisar da compreensão da verdade, eu vou precisar da compaixão, eu vou precisar da aceitação, eu vou precisar da humildade. Não é? Porque essas vozes falando no ouvido, elas são muito tentadoras em determinados momentos. Esse é o chakra ligado à intuição e à inspiração, e quando você junta todos esses interesses com o trabalho com disciplina, e a gente vai pegar aqui como exemplo pessoas que entram em trabalhos de reuniões mediúnicas ou reuniões afins, é muito comum que elas comecem a dizer o seguinte: olha, depois de um tempo, parece que eu estou com uma intuição maior, parece que eu consigo perceber mais a sala, parece que eu consigo perceber mais os espíritos que estão aqui, uma inspiração maior. Parece que eu consigo ter uma conexão um pouco mais fina, porque eu vou juntando todas essas coisas com o trabalho com disciplina, eu vou facilitando com que essa conexão ela aconteça de maneira mais interessante. E quando isso é coordenado por virtudes, eu consigo me aproximar dos bons espíritos, né? Sem interesse pessoal naquilo que eu estou fazendo,
buscando a prática da caridade, tendo disciplina, tendo organização, respeito pelas coisas. E aí, então, é muito comum que as pessoas relatem isso. Olha, parece que eu consigo perceber mais. E quando o grupo já trabalha algum tempo junto, parece que o grupo já meio que se entende sem precisar conversar. É quase que como se fosse uma grande dança orgânica, né? Que as coisas vão se ajeitando e fluindo da maneira mais organizada possível. E agora, já no nosso final, a gente vai para o nosso último, né? Para que a gente possa fazer nosso encerramento aqui. Esse é o chakra de, como é falado na Índia, o chakra de 1000 pétalas, coronário. Ele está aqui. Ele vai lidar com a transcendência. E a virtude principal dele é a entrega. A virtude principal é a entrega. Quando se trabalha com amor e compaixão, visando o outro ou o todo, quando se compreende a verdade, quando se trabalha com disciplina, a consequência de tudo isso, como o Hugo falou, é a entrega. Não é? É nos tornarmos úteis à espiritualidade e fazendo a vontade da espiritualidade, né? E essa é a parte mais importante. E aí, falando no sentimento que desequilibra, a resistência. A resistência é aquela forma em que eu acho que eu estou me entregando, mas eu tenho uma resistência. Não, eu vou entregar somente o meu pé, a mão não. Entende? Algumas coisas eu sempre vou dizer não nessa resistência. Então eu não tenho entrega total. Então eu não estou, até estou sendo útil, mas eu estou lidando com uma forma de ego. Falo, não é bem por aí, não é? Vou interferir, não vou agir tal qual, tenho as minhas resistências e isso eu não faço. Não é? Então eu não tenho entrega total. Para a gente finalizar, eu fico imaginando as histórias que a gente tanto lê, né, sobre os primeiros momentos ali do Evangelho, como a entrega daqueles espíritos era grandiosa, como eles tinham muita compaixão pelo próximo, como que tinham muita disciplina. É como se fosse um manual disso tudo sendo colocado em prática. A gente não fala da perfeição, não é disso que o Evangelho trata. Ele trata de exemplos de pessoas que pegaram todas essas virtudes e foram vivenciando, ainda que enfrentando dificuldades. O livro Boa Nova fala, os discípulos ali tinham problemas, eles se desentendiam, né? Então isso é parte do contexto. Mas essa entrega a gente vê nos momentos dos primeiros cristãos, como que aquilo chegava num rascunho de fé muito potente e muito superior, muitas vezes, ao que a gente está acostumado a ver. Porque eu vou fazendo uma somatória dessas coisas, e se a gente for olhar o próprio Evangelho do Cristo e tudo aquilo que ele traz, ele vem falando de cada uma dessas coisas, nos convidando a uma compaixão, a um maior respeito ao que está ao redor, a uma maior entrega, a uma gratidão pelas coisas. E o objetivo de hoje, nosso tempo estourou, vamos passar para o Dalvi. Dalvi, se quiser, já se direcionando para cá, é o tempo de você andar que eu vou encerrar aqui, né? Não, só um minutinho. A gente vai encerrando aqui a participação e o convite. O objetivo era: as virtudes são uma excelente forma de nós entendermos o equilíbrio que muitas vezes a gente não sabe onde ele está. Às vezes a gente fica meio assim perdido. Se você se achou em alguma coisa, pode ser uma inspiração para você levar isso para um pensamento, para uma rotina, para uma reflexão. Às vezes a intuição, uma inspiração que está aqui, te bateu em uma dessas coisas, e a ideia é que essas virtudes pudessem continuar.